Gostaria de dar as boas-vindas aos participantes nesse webinar sobre conselhos de bolsista e avaliador para candidatar ao Conselho Europeu de Investigação, o ERC, na sua sigla em inglês. Meu nome é Charlotte, sou representante da Euraccess na América Latina e Caribe, com sede no Rio de Janeiro. O webinar vai ter duração de 1 hora, vocês receberão a gravação e os slides nos próximos dias. Espero que dê para ver. Antes de dar a palavra aos nossos ilustres convidados, deixo lembrar quais são as oportunidades que o IARC oferece para vocês, pesquisadores do Brasil e no Brasil. O IARC, como vocês sabem, financia excelentes pesquisadores do mundo todo, em todas as áreas do conhecimento, para realizar projetos de pesquisa de longa duração em instituições europeias. E quando eu digo instituições europeias, eu me refiro aos 27 países membros da União Europeia, o Reino Unido e os 17 países associados ao Programa de Fomento da Comissão Europeia, entre eles alguns dos mais inovadores, como a Noruega, a Suíça ou Israel. Lembro que existem 3 principais oportunidades para vocês. Primeiro, as bolsas do IARC, que são bolsas individuais, e cada uma depende do número de anos de experiência dos candidatos após a obtenção dos seus títulos de doutor e do seu nível de independência. Elas são as bolsas Starting, Consolidator e Advanced. São bolsas generosas, vocês estão vendo um orçamento com um valor de 10 a 10 milhões de reais na cotação atual do euro, para conduzir projetos de 5 anos de maneira independente. A Bolsa Synergy financia grupos de pesquisadores, de 2 a 4 pesquisadores principais, com um valor de 10 milhões de euros, para projetos ousados, desafiando o limite do conhecimento durante 6 anos. Nesse caso, um dos 2 a 4 pesquisador individual pode estar sediado fora da Europa, e no caso, o Brasil. A seguir, vamos ouvir a pesquisadora Mariana Françoso, da Universidade de Leiden, nos Países Baixos, que é titular de uma bolsa Starting Grant e vai compartilhar dicas com vocês. Ouviremos também os conselhos do pesquisador Rui Oliveira, que é avaliador de propostas e tem muito para compartilhar com os nossos ouvintes. Segundo tipo de oportunidade que o IARC oferece para vocês, vocês podem ser contratados para fazer seus doutorados, pós-doutorados ou pesquisa nas equipes financiadas pelo IARC. Essas vagas, quando abertas, são publicadas geralmente no portal Euraccess Jobs, que é um acervo de oferta de trabalho ligados à ciência, de uso gratuito, e no qual vocês podem filtrar as oportunidades que ali são publicadas e selecionar apenas aquelas que são financiadas pelo IARC, como vocês podem ver na sua tela. Finalmente, terceiro e último tipo de oportunidade, last but not least, como diria em inglês, pesquisadores ativos no Brasil, com título de doutor, podem realizar uma mobilidade curta, de até 1 ano, de uma vez ou picada em várias estadias menores, junto aos pesquisadores principais financiados pelo IARC. A chamada está aberta atualmente pelo CONFAP e pelo CNPq e vai ficar aberta até início de fevereiro do ano que vem. Convido vocês a verificarem os critérios de elegibilidade no link que aparece nas suas telas. É uma excelente oportunidade e ouviremos hoje o Jorge Brown, que participou desse esquema e contará mais sobre a sua experiência. Para saber mais sobre o IARC, convido vocês a assistirem o webinar de introdução que fizemos em setembro. Estão vendo o link nas suas telas, onde foram explicados os mecanismos, a avaliação das propostas e dá um pouco o que os pesquisadores precisam saber para iniciar uma proposta. Além disso, vocês fiquem à vontade para entrar em contato com os pontos de contato do IARC. No Brasil tem 2, o professor Moacir Martucci e a Cecília
Matsumura, ambos na USP, que auxiliam os pesquisadores de todo o Brasil que querem mais informações sobre o IRC. Além deles, tem pontos de contatos que nós chamamos de NCP em cada país europeu, então não hesitem em entrar em contato com eles para mais ajuda. Finalmente, eu gostaria de lembrar rapidamente que Euraxis está à disposição de vocês para ajudá-los nos seus projetos de mobilidade em cooperação com pesquisadores europeus, que essa mobilidade seja financiada pelo ERC ou não. Podem contar com a Euraxis para encontrar vagas de trabalhos ligadas à ciência ou fomentos, eu já mostrei para vocês o portal Euraxis Jobs, mas também parceiros, ferramentas de desenvolvimento de carreira e training online, instituição de acolhimento também para realizar pesquisa na Europa, mas também suporte para vocês viabilizarem a sua mobilidade, a sua chegada na Europa, graças aos nossos colegas da Euraxis em mais de 42 países europeus. E Euraxis tem muito mais para oferecer para vocês. Nós da Euraxis Brasil e América Latina estamos à disposição para informá-los quando tem chamadas abertas para vocês e também ajudá-los a navegar um pouco nesse mundo dos fomentos da Comissão Europeia, entender como funcionam as chamadas, o que tem para você e como consegui-las. Não hesitem em entrar em contato com a Euraxis no Brasil para ter apoio com os seus projetos. Hoje a agenda, já falei rapidamente, a Mariana Françoso, pesquisadora brasileira titular de uma Starting Grant do IRC, sediada nos Países Baixos, vai compartilhar as suas dicas como awardee, laureada de uma dessas bolsas prestigiosas. Rui Oliveira, pesquisador português e membro do painel de avaliação de ciência da vida do IRC, vai compartilhar dicas do ponto de vista do avaliador. E Jorge Brown, pesquisador do Embrapa Floresta, que realizou uma estadia curta numa equipe financiado pelo IRC, vai contar mais sobre a sua experiência também. Deixa eu apresentar a Mariana enquanto ela vai compartilhar a sua tela e tirar o seu microfone do mundo. Mariana Françoso é professora associada do Departamento de Patrimônio Arqueológico e Sociedade na Faculdade de Arqueologia na Universidade de Leiden, na Holanda. Estudou na Unicamp, onde fez mestrado em Antropologia Social e doutorado em Ciências Sociais, que obteve em 2009 sob a orientação do professor John Monteiro. Mariana é a primeira mulher brasileira a ter recebido uma bolsa individual do IRC. Mariana, a palavra é sua. Muito obrigada. Espero que estejam ouvindo e vendo tranquilamente, ótimo. Agradeço a Charlotte, por essa introdução tão generosa, tão positiva, e a oportunidade, claro, de falar um pouco da minha pesquisa e de como eu consegui essa bolsa do ISI. Então, eu vou passar. Como Charlotte já explicou, eu fiz graduação, eu fiz mestrado, fiz doutorado na Unicamp em Ciências Sociais e Antropologia, e em 2011 eu fui contratada temporariamente como professora aqui na Universidade de Leiden para dar aula de museologia e antropologia. Era um contrato temporário de 1 ano, que virou 3 anos, que virou 6 anos, mas era, de qualquer forma, uma coisa temporária. E eu digo isso e coloco aí a imagem da Unicamp, não só porque minha alma mater tem muita saudade, mas também para dizer, já de entrada, não é, já de saída, que a nossa formação no Brasil, ela é excelente, né? Ela é de um nível... assim, bom, só posso falar da minha área, das ciências sociais, história, mas a nossa formação, ela é muito forte e ela nos permite transitar por países da Europa, pelos Estados Unidos, contribuir para pesquisa, fazer parte de grandes grupos de pesquisa e criar os nossos grupos de pesquisa, né? Então, isso, na verdade, é para dizer que qualquer um
formado no Brasil pode concorrer sem o menor problema, né? Enfim, às vezes a gente fica um pouco sem jeito, mas não é necessário. Então, desde 2001, estou aqui em Leiden como professora. Eu fiz também, Charlotte já falou, mas eu fiz o meu doutorado estudando a coleção de raridades, a coleção de curiosidades do Maurício de Nassau. Né, eu fiz no final, acabei publicando um livro do doutorado em 2014, que é uma reconstrução dessa coleção. Então, eu tracei historicamente que objetos ele colecionou, por quê, como ele obteve os objetos da coleção, o que ele fez com eles no Brasil, né, para que serviam, e depois, quando ele voltou para a Europa, em 1644, o que ele fez com esses objetos aqui, como distribuiu, onde eles estão hoje. Então, realmente um estudo antropológico e histórico sobre essa coleção do Maurício de Nassau, governador do chamado Brasil holandês no século XVII. E enquanto eu fiz essa pesquisa, né, enquanto eu fazia o doutorado, eu tive, e antes também, e depois, eu tive uma série de pequenas bolsas que me permitiram vir para a Holanda fazer a pesquisa. Então, o doutorado sanduíche pela CAPES, um curso de alemão pelo DAAD, uma bolsa do Coimbra Group para ir para a Dinamarca, porque tem um material do Maurício de Nassau na Dinamarca. Depois que eu terminei o doutorado e antes de vir trabalhar aqui na Holanda, também eu tive uma curta bolsa de pós-doutorado na Alemanha, em Gotha, com o Fritz Thyssen Stiftung. Depois eu tive uma outra pequena bolsa para fazer uma pesquisa sobre imagens etnográficas no século XVII. Então, assim, todas essas pequenas bolsas, né, por menores que sejam, que tenham sido uma semana em Nova York, na Fritz Collection, um mês não sei onde, tudo isso foi me ajudando a criar o que eles chamam, né, de network, conhecer as pessoas, entender o que estava sendo feito mais ou menos do meu tema em diversos lugares do mundo, entender o que eu poderia trazer de novo, e estudo depois. Na época eu fazia porque era legal e porque, né, pesquisa. Mas depois, na hora de fazer o projeto, aplicar, digamos, para o IRC, eu percebi que isso tudo tinha uma certa coerência, né? Quando eu fui escrever, foi em 2015 que eu escrevi o projeto do IRC, eu pensava, imagina, né, eu tenho que tentar, porque por questões aqui dentro da faculdade eu precisaria, sabe, tentar alguma verba de pesquisa, e eu tinha uma ideia, que eu já vou contar para vocês, mas eu pensava, com o meu currículo, nunca que isso vai dar certo, porque eu tinha um artigo em inglês, e o resto eram 2 ou 3 artigos em português, um capítulo em inglês, o meu livro, mas que também está em português, né? Então eu pensava, imagina. E, no entanto, ao fazer o projeto, e uma coisa importante também, vou falar, enquanto você está escrevendo o projeto, permitir que as pessoas leiam e deem feedback, deem ideias, né? Quem já teve bolsa ou tem bolsa do IRC, normalmente está muito afim de ajudar os outros. Então, fui percebendo que tinha até uma coerência na nossa trajetória, ainda que a gente não veja, né? E o importante é achar essa coerência, não só no tema do projeto que você propõe, mas no seu currículo também, porque é a coerência da sua própria curiosidade que te leva a ter as tais ideias de excelência, digamos assim, que é o que o IRC quer. Uma outra coisa extremamente importante que aconteceu na minha trajetória foi que eu pude participar como pesquisadora, eu já estava aqui na Holanda, mas eu fui meio que convidada para participar como pesquisadora de um projeto IRC do nível Synergy, daquele que tem 4 PIs, e na época esse foi o primeiro Synergy que foi a primeira chamada de Synergy do IRC. Então eram 15 milhões de euros, quer dizer, uma coisa absurda. Nunca na minha vida eu vou conseguir. Mas, enfim, uma pessoa aqui da minha faculdade conseguiu esse Synergy, e eu participei como pesquisadora nesse projeto por 4 anos, e isso me ensinou muito sobre como funcionam esses grandes projetos de pesquisa, projetos interdisciplinares, que depois foi o que eu propus para mim mesma,
né? A burocracia, que parece muita, mas no fundo não é, né? Tem como lidar com ela. Então, participar, ainda que brevemente, de um projeto de ERC ajuda muitíssimo em você conseguir imaginar o que você vai fazer no seu, né? Então, mesmo que seja uma estadia curta, eu sempre recomendo, porque é o tipo de coisa que vai abrindo a nossa cabeça para o que pode vir a ser o projeto próprio. E aqui, então, eu tenho mais ou menos um resumo visual do que é o meu projeto, do que eu escrevi. Ele tem muito a ver, como eu disse, a minha trajetória anterior e ao meu livro, ao meu projeto de doutorado. Um dos produtos, digamos assim, do período holandês no Brasil foi esse livro, História Naturalis Brasili, publicado aqui em Leiden, aliás, no século XVII, né, que é uma grande enciclopédia, digamos assim, do mundo natural, enfim, do mundo natural, da história natural do Brasil, como ela era entendida naquele momento, né? E é um livro cujos autores são Guilherme Piso e George Marcgraf, dois cientistas, um holandês e um alemão, que vieram com Nassau, e é um livro importante na história da ciência, tudo mais. Nossa, Maurício de Nassau, que importante, tudo. Mas quando você começa a ler cada entrada desse livro, você percebe que primeiro, a primeira coisa sobre cada animal ou cada planta que ele descreve é o nome dessa planta ou animal em língua indígena, normalmente tupi. Às vezes eles dizem que é tupinambá, às vezes dizem que é tapu, mas é um nome indígena. E muitas vezes, depois de uma descrição morfológica, né, ou coisas mais específicas, vem um comentário sobre como os indígenas, ou os portugueses, ou os brasileiros usam a tal planta, ou a pele de tal animal, ou as penas da ema, ou de não sei o quê, para fazer, como na capa do meu livro, não é? Aqueles mantos. Então, tem muita informação sobre como os indígenas e as populações locais entendiam, né, e mesmo chamavam todo esse material. Então eu pensei, puxa vida, isso aí está mal explicado. Ou pelo menos não está. Por que a gente continua falando que esse livro é o produto do Maurício de Nassau, quando na verdade tem toda uma riqueza de conhecimentos locais, né, sem os quais não teria esse livro. Então eu criei o projeto, e fiz um projeto inspirado um pouco nessa ideia da interdisciplinaridade, em que então eu tenho uma colaboração muito forte com o Naturalis Biodiversity Center aqui em Leiden, especialmente com o pessoal da etnobotânica. Tem uma doutoranda minha trabalhando com etnobotânica, a partir do livro. Depois era uma doutoranda, depois virou um colega trabalhando com a questão da zoologia. E vocês estão, eu acho que parou a minha internet. Alguém consegue me dar um Não, sinal? estamos Tá ouvindo, bem? Mariana. Tudo certo. Ah, então tá bom. Que susto. Deixa eu voltar. Tem o pessoal da etnobotânica, tem uma colaboração com um colega do Brasil, da UFSCar, que trabalha com zoologia, mas a questão da relação humanos-animais, não é? Que também está trabalhando com a gente. Um pós-doc que trabalha a questão da cultura material indígena presente nos museus europeus atualmente. E eu trabalho mais no sentido de história da ciência, sobre o lugar desses conhecimentos locais, dos conhecimentos indígenas, na construção do cânone, não é, da ciência como a gente entende hoje. Então, enfim, é uma coisa enorme. Vocês podem ver, meu Deus, ela vai fazer isso em 4 anos com 5 pessoas? Vou, né? Vou. A ideia é essa. E é isso que o IAC dá para a gente. O IAC dá a possibilidade de fazer essas perguntas grandes, que demandam colaboração, que demandam que a gente trabalhe fora da caixinha, não é mesmo? O trabalho interdisciplinar, para mim, né, eu sou antropóloga, com o pessoal da botânica e da zoologia, tem me mostrado que a interdisciplinaridade ela é um desafio, porque você tem que aprender que a pergunta do outro, não é? A pergunta do pessoal da etnobotânica e tal, ela pode ser oposta à pergunta que eu faria,
como antropóloga, né? Muitas vezes conversando, puxa, mas tem esse material, vamos estudar? Ah, sim, acho que a pergunta tem que ser essa. Não, Mariana, isso aí não importa, a pergunta tem que ser tal. Não, pelo amor de Deus, isso aí é que não importa, né? Então, a interdisciplinaridade de verdade, ela demanda essa, enfim, essa flexibilidade epistemológica, digamos assim, disciplinar, né, de todos nós. Então, é isso que o IS dá, né? Eu acho que de uma forma mais falando da formação cultural, formação disciplinar de cada um de nós, o IS permite abrir isso tudo e formar gente. Estou formando doutoranda, tem um pós-doc trabalhando comigo, tem um monte de aluno, acho que isso já é o próximo slide. Tem um monte de alunos de mestrado, de graduação, não só de Leiden, mas de outras universidades que vêm conversar comigo, que têm perguntas, que têm ideias, né, de coisas que eles querem fazer, que tem a ver com o meu projeto. Então, o IS, ele proporciona essa grande abertura, e claro, está ali no meu, no meu slide também, como eu falei, eu estava aqui com um contrato temporário, e imediatamente, quando eu consegui a bolsa, inclusive no mesmo dia, cerca de 30 minutos depois de eu anunciar para os meus chefes aqui que eu tinha conseguido a verba, né, do ISI, eles me ofereceram um contrato permanente e uma promoção para associate professor. Então, quer dizer, claro que isso depende muito da instituição, mas no meu caso teve essa alegria de conseguir, além, não é, da pesquisa, da possibilidade disso também, o contrato e a promoção. Então, isso assim, recomendo, digamos assim. Depois, o que eu queria falar para vocês também, opa, voltou, bom, isso é o final, isso somos nós, mas vai voltar o slide aqui. O que significa CPI, né? Principal Investigator de um ISC. Isso é uma foto de Leiden. Quem quiser vir para Leiden, é uma cidade lindíssima. O ISC permite que a gente, como investigador, tenha muita liberdade para gerir, para escolher a equipe. O ISC dá muito apoio no caso de mudanças e, evidentemente, no meu projeto, que é um projeto que trabalha muito com questões indígenas, né? A eleição do Bolsonaro trouxe uma mudança de cenário para o trabalho nesse sentido com populações indígenas e, evidentemente, a pandemia agora, quer dizer, a coisa toda se transformou muitíssimo. E o ISC permite, então, adaptações, eles estão sempre muito abertos para a gente conversar sobre mudanças inesperadas, mudança de equipe, precisa demitir uma pessoa, contratar outra, aconteceu comigo, é possível, né? Tem muita flexibilidade. E oportunidades para expandir o projeto e a equipe também. Então, essa chamada que acho que está aberta agora, não é, Charlotte? O IRC com o FAP e CNPq, a gente conseguiu no ano passado uma bolsa para a Cláudia Lopes, do Museu Guild de Pará, vir para Leiden, uma verba que permitia ela vir 3 vezes, 3 visitas de 2 semanas, para trabalhar com a gente. Evidentemente, a pandemia impediu que ela viesse esse ano, então agora a gente está tentando renegociar para ela vir no ano que vem, se houver vacina, se, enfim, tudo der certo, né? A gente sabe que tem muitos poréns, mas é possível. Então, assim, na verdade é meio isso, esqueci de falar um monte de coisa, mas depois vocês perguntam, eu respondo, não tem problema. Tem aqui a fotinho da gente, vou só dizer quem é quem, a hora que o slide virar. Ah, sim, bom, então, né, tem de verde, de vestido verde, a Mireia Alcântara Rodrigues, que é minha aluna de doutorado, que é etnobotânica, tem eu ali no meio, de bolinhas. Do meu lado está a minha outra aluna de doutorado, a Carolina Monteiro, que trabalha com questões de conhecimento africano. Depois, a nossa querida Isabela Pombo Hertzmann, que é uma aluna de mestrado que trabalhou com a gente, especialmente com a Mireia, em questões de botânica, e o pós-doutorando, que é o Leandro Matthews Cascon, que é um arqueólogo brasileiro que veio para Leiden trabalhar no projeto, e tem um monte de gente que circula, flutua ao redor do projeto ao longo dos anos. Então, enfim, o IRC também permite que você
se conecte com pessoas do mundo inteiro, traga elas para trabalhar. A palavra é excelência, né? Quem pode me dar o melhor apoio, colaboração e resultado para eu chegar aos objetivos da minha pesquisa? Então, é Mariana, isso o que eu... tempo terminou. Terminou, então acabou. Muito obrigada. E eu respondo as perguntas à medida que elas aparecerem. Muito obrigada, Agora. Mariana. Eu convido o Rui Oliveira a compartilhar a sua tela e tirar seu microfone do mute. Com vasta experiência em avaliação de proposta, Rui é professor catedrático de Neurociências Comportamentais e reitor do ISPA, Instituto Universitário em Lisboa, no Portugal, bem como investigador principal do Laboratório de Biologia Comportamental Integrativa do Instituto Gulbenkian de Ciências em Oeiras, em Portugal. Rui, a palavra é sua. Boa tarde, Charlotte. Muito obrigado por esse convite. Eu acho que estou partilhando a tela. Pode confirmar, Charlotte? Sim. Sim, obrigado. Só que não tá na tela cheia. Agora está. Isso. Ok. Como estava dizendo, muito obrigado, Charlotte, por esse convite para poder partilhar convosco essa perspectiva do outro lado do processo, do lado de quem tem que avaliar essas propostas que são submetidas para o IRC. Como a Charlotte falou, a minha experiência na avaliação de propostas para o IRC é no âmbito das ciências da vida, das Life Sciences, no painel 8, que se foca na área da biologia evolutiva, da biologia populacional e da ecologia. Eu estive servindo nesse painel de 2014 a 2020 o que eu gostaria de partilhar convosco, então, é o que é que se passa do outro lado depois dos candidatos submeterem essas propostas para avaliação. Eu gostava de começar pela candidatura, em que, em relação à candidatura, como vocês sabem, há 3 níveis de carreira em que a pessoa se pode candidatar. Há muita conversa sobre qual a melhor estratégia para a pessoa se candidatar em cada um dos níveis, se estivermos sobretudo a falar de starting grants, até que ponto faz sentido o candidato concorrer logo quando tem possibilidade de concorrer 2 anos depois do seu PhD, ou se deve esperar um pouco até ter mais currículo e concorrer já mais próximo do limite dessa janela temporal, que são os 7 anos. Isso é algo que tem muita discussão e que pode ser decidido estrategicamente. Outra questão que é importante quando se faz a candidatura é qual é o painel no qual se submete a candidatura, sobretudo quando estamos falando de candidaturas multidisciplinares, que têm mais do que um painel onde é possível submeter essa candidatura. É bom compreender qual o melhor painel para o enquadramento conceptual perdoem-me, que estamos dando para a nossa candidatura. E aqui gostaria também de sublinhar que em candidaturas multidisciplinares isso pode ser indicado e pode haver o pedido a outro painel que não o painel principal que avalia, para olhar também para a candidatura e para ter um input em termos de avaliação dessa candidatura. Finalmente, algo que eu acho muito importante que os candidatos devem ter em consideração quando preparam uma candidatura ao IRC é o facto da avaliação ser feita em série. O que eu quero dizer com isso é que há 2 componentes nessa candidatura que são designadas por a parte B1 e a parte B2, e os membros do painel que vão avaliar essa candidatura fazem-no em 2 passos, e num primeiro passo apenas têm acesso à primeira parte, à B1. Então é muito importante, quando se preparam candidaturas, que a parte B1 funcione autonomamente em relação à parte B2 e que não fiquem questões que são importantes ter em consideração no primeiro passo da avaliação, que não são abordadas na parte B1, pensando o candidato que a B2 complementa isso. Então tem que ter em consideração que essa parte B1, que é de apenas 5 páginas,
tem que ser uma sinopse muito eficaz do projeto, porque é tudo o que o avaliador vai ver nesse primeiro passo, e só se for selecionada para o passo seguinte, é que o avaliador vai ver o que é que as pessoas escreveram, os candidatos escreveram, na parte mais desenvolvida, que é a parte B2, onde é apresentado de uma forma mais detalhada o projeto, e é só aí também que os avaliadores vão ver as questões do orçamento. Portanto, eu queria salientar isso, que é muito importante, essa extended synopsis, essa sinopse extensa do projeto, porque é com base nela que vai ser tomada a primeira decisão se aquela candidatura continua em jogo para a segunda ronda da avaliação ou se vai ser eliminada nessa primeira ronda. Esse processo de avaliação, como eu vos dizia, é feito então em rondas, em que há primeiro uma reunião dos coordenadores dos painéis, há a alocação das propostas aos painéis e dentro de cada painel há atribuição a membros do painel que vão avaliar essa proposta. Cada proposta, no primeiro passo, que é onde é feita a avaliação de B1, como eu vos referia, é vista pelo menos por 3 membros do painel, que depois, na reunião, apresentam essa proposta e fazem a sua recomendação com base nas avaliações desses 3 membros e são retidas para uma segunda fase cerca de 3 vezes mais propostas do que aquelas que o painel pode financiar. E é aqui também que é feita a classificação de todas as propostas, inclusive das que são rejeitadas, que vão ter scores de B ou C, e isso vai ter consequências para os candidatos em termos de impedimento de candidaturas em anos subsequentes. É então no segundo passo do processo de avaliação que se recorre, para além da revisão por membros do painel, também a peritos externos ao painel, mais dentro da proposta específica, e é aqui também que os avaliadores têm acesso à componente B2, que apresenta mais detalhadamente o projeto, e também à secção do orçamento. É nesta fase da avaliação que os candidatos, se estivermos a falar de Starting Grants ou de Consolidator Grants, são convidados para a entrevista e é depois dessa entrevista que é tomada então a decisão final. E, portanto, é como eu vos dizia, um processo que se dá em série, em passos sucessivos. E isto é algo que eu já vos referi quando vos estava a descrever o processo de avaliação, mas para vos dizer que é de facto uma tomada de decisão coletiva, em que há pelo menos 3 membros do painel em cada uma das fases, em cada um dos passos, que vai ler em detalhe a proposta, que vai apresentá-la em reunião plenária do painel a todos os outros membros, que vai incluir também o feedback que os peritos remotos têm, em que utilizamos entre 2 e 5 pareceres de peritos remotos, e há uma discussão para cada uma das propostas feita em plenário do painel, e isso eu gostava de dizer para vocês, é que é muito raro recorrer a voto para tomar decisões. Tipicamente essa discussão é feita a um nível de detalhe que permite construir consensos dentro do painel em relação às decisões a tomar e gasta-se muito tempo com isso para evitar votações até todos terem expresso as suas visões e compreendido os argumentos e contra-argumentos que se apresentam. Também queria dizer aqui que nesse processo de avaliação há um código de conflito de interesse muito estrito, em que há um conjunto de situações que eu elenquei aqui para vocês e que podem consultar na documentação do IRC, que levam a conflito de interesse, e sempre que se verifica uma destas situações, o membro do painel tem que abandonar a sala e não está presente na discussão das candidaturas com as quais tem um conflito de interesse, cada uma destas situações que vos refiro. E só a título de exemplo de como isso pode ser estrito, por exemplo, no caso de estarmos a falar de uma relação através da instituição, de haver um conflito de interesse institucional,
Há casos que até podem parecer um pouco caricatos e que têm sido muito discutidos no IRC, que é o caso, por exemplo, em França, da pertença ao CNRS, ou na Alemanha, da pertença ao Max Planck, em que mesmo que o membro do painel esteja associado, imaginem na Alemanha, a um Instituto Max Planck, que não é o Instituto Max Planck nem da área, nem da cidade de onde vem aquela candidatura, o simples facto de ter essa ligação institucional ao Max Planck faz com que ele consubstancie um conflito de interesse e ele não pode participar na avaliação daquela proposta, nem estar presente durante a avaliação daquela proposta. Em termos dos critérios de avaliação, daquilo que se procura nestas candidaturas, como já foi referido, é a excelência, é o critério que é promovido aqui. Existe um conjunto de outros instrumentos a nível da Comissão Europeia e do financiamento europeu para outro tipo de investigação, aquilo que tipicamente nós na Europa chamamos de desafios societais, mas no caso do IRC é basicamente investigação de excelência, que não tem que ter uma aplicação imediata, não é aquilo que nós muitas vezes descrevemos numa dicotomia que eu não gosto muito de usar de investigação básica ou investigação aplicada. Isso não é algo que se aplica aqui, aqui o que se procura é excelência. E a excelência tem que ser o critério que se procura quer no projeto que é proposto, quer no investigador que propõe o projeto, e esse binómio do projeto e do investigador é aquilo que vai ser avaliado. Em termos do projeto de investigação, como é que nós tentamos conseguir ver essa excelência? Basicamente é através da existência de indicadores de aquilo que se designa em inglês groundbreaking research, eu já vou explicar no minuto o que isso é, de ambição que o projeto tem e de execuibilidade, de poder ser completado com sucesso. Em termos da natureza de groundbreaking e do seu potencial impacto, as perguntas que nós nos fazemos enquanto avaliadores, lendo a proposta, é até que ponto a proposta se foca num desafio importante da área de estudo a que diz respeito, até que ponto, caso seja bem sucedida, vai fazer avançar o estado da arte nessa área para além, muito para além daquilo que é o estado atual, ou porque está a introduzir novos conceitos ou novas abordagens, ou um novo intercruzamento entre disciplinas que permite uma nova visão do problema. E também até que ponto ele é o que se chama high risk, high gain, ou seja, que se for bem sucedido, os resultados vão ser muito significativos, mas que existe um risco razoável de não ser completamente completado o projeto por ser muito ambicioso. Portanto, aqui há um equilíbrio difícil em que tem que haver muita ambição que não torne o projeto completamente não execuível, mas tem que haver risco envolvido. Em termos da abordagem científica também temos que ver se ele é execuível em termos da metodologia que é proposta e temos que ver se a escala temporal do projeto é compatível com aquilo que está a ser proposto, sobretudo quando se propõem desenvolvimentos tecnológicos novos. Na segunda componente desse binómio, que é o investigador principal, aquilo que se procura em termos de excelência diz respeito à sua capacidade intelectual e à criatividade, que são parâmetros mais difíceis de avaliar. A maneira como tentamos fazer isso é através destes 3 parâmetros que aqui estão elencados. Por um lado, ver através do currículo do candidato se existe evidência para a capacidade de fazer investigação groundbreaking, de, no fundo, desafiar os limites do conhecimento na sua área. O segundo ponto que se tenta procurar é até que ponto existe evidência para independência em pensamento criativo. E o terceiro ponto, até que ponto o candidato tem as competências científicas para executar com sucesso o projeto a que se propõe.
E falando um pouco agora destes 3 pontos, em relação ao primeiro, aquilo que se procura é, no track record, na lista de publicações do candidato, evidência de que tenha já feito contribuições para a sua área que foram significativas e que tiveram um impacto considerável na sua área de estudo, mesmo estando numa fase inicial da carreira, se estivermos a falar das starting grants. Um minuto, Rui. Ok. Naquilo que diz respeito à criatividade independente, aquilo que se procura é a evidência de que o candidato já teve, por exemplo, publicações sem ser em parceria com o seu orientador de PhD, e para o terceiro, aquilo que se procura é ver se aquilo que é proposto, o candidato tem competências, evidência de competências no seu currículo para poder executar. Aqui são descrições de perfis e como é que isto se consubstancia para Starting e Consolidated Grants, que eu vou passar rápido e vou então ir para o meu último slide, que é, no fundo, que dicas é que eu posso dar para candidatos em termos de promoverem uma boa avaliação. Obviamente, os critérios são o que eu vos disse, mas podem tornar a vida mais fácil ao avaliador, o que obviamente vai acabar por refletir na avaliação. Então, os conselhos que eu poderia dar, se me permitem, seria serem o mais claros possíveis na estruturação e na escrita da vossa proposta, colocarem um foco na escrita, nos critérios que os avaliadores têm que avaliar, ou seja, aquilo que eu vos acabei de descrever, que é o que nós temos que procurar nas propostas. Vocês podem estruturar as propostas de modo a tornar estes elementos fáceis de identificar pelos avaliadores. Por exemplo, no CV, informarem, porem a informação sobre quais foram os vossos achievements passados mais significativos, a evidência de pensamento independente, dizendo claramente quais são as vossas publicações que já têm sem a participação do orientador, etc. E não vale a pena fazer algo que é desvalorizado num processo de avaliação, que é esconder informação que revela algumas fraquezas que o candidato pode ser. Obviamente não é anunciá-las, mas escondê-las também não costuma resultar, sobretudo quando é fazendo candidaturas mais difíceis de obter informação a estratégia utilizada. E, finalmente, a minha última recomendação é de não tentar sobrevalorizar a proposta e não usar demasiado jargão da Comissão Europeia. Eu sei que hoje em dia há muitos apoios profissionais, mas não tentem prometer algo que não é o que estão a propor. Acho que têm que ser muito focados, valorizarem aquilo que estão a propor, explicarem esse high risk, high gain e esse groundbreaking nature dessas vossas propostas, mas não vale a pena usar estes jargões, nem prometer algo que não é aquilo que é a essência da candidatura. E com este último slide eu terminava a minha intervenção, e na fase de perguntas e respostas estarei disponível para responder às questões que tenho. Obrigado. Muito obrigada, Rui. Rui, eu gostaria de convidar o Jorge a compartilhar a sua tela. Jorge é pesquisador da Embrapa Florestas e professor do programa de pós-graduação em Ciência do Solo da Universidade Federal do Paraná. Ele atua na área de ecologia de solos, utilizando animais como bioindicadores da qualidade ambiental, e é um dos poucos especialistas em minhocas no Brasil. Jorge, a palavra é sua. Bom dia a todos. Obrigado, Charlotte. Obrigado, Euraxis, aí, por essa oportunidade de compartilhar a minha experiência que eu tive com o projeto IRC Mobilidade, que me levou à Alemanha o ano passado. Agradeço, antes de qualquer coisa, também o CONFAP CNPq pelo apoio, obviamente o IDIV, a instituição de acolhida, e o IRC pelo apoio, e o Nico Eisenhower, que foi meu host lá na Alemanha. Meu nome é George Brown, trabalho na Embrapa Florestas e também sou professor na pós-graduação
em solos na Universidade Federal do Paraná. Então, como que eu fiquei sabendo dessa proposta, dessa possibilidade de fazer a mobilidade? Foi pelo Euraccess também, o boletim de editais, que é publicado semanalmente pela Universidade Federal do Paraná. Quando eu verifiquei a lista do CONFAP e os projetos possíveis, vi que não tinha nenhum projeto ali na minha área, então entrei no site da União Europeia, do IRC, fiz uma busca com palavras-chave e encontrei que havia alguns projetos na minha área, né? Então entrei em contato logo em seguida com o pessoal do edital, falando, eu encontrei um outro projeto que é na minha área, gostaria de saber se pode ser incluído. Então, recomendo que também sempre busquem no portal do IRC os projetos na tua área que, de repente, podem ser incluídos no edital mediante negociação com o pessoal do CONFAP e CNPq. Então, o que eu fiz? Imediatamente mandei um e-mail para o líder do projeto do IRC com a minha proposta, a minha ideia, explicando o que eu queria fazer. Também, obviamente, as condições da chamada, as condições financeiras, no sentido de que algumas coisas são financiadas, outras não, principalmente a questão do apoio para viabilizar a viagem do lado europeu, né, o do grant do IRC, enquanto a possivelmente pagar aí alojamento, algumas questões de custos locais, né. Perguntei se a instituição, no caso a Universidade de Leipzig, tinha alguns alojamentos mais econômicos disponíveis e também sobre atividades para as crianças, já que eu ia estar viajando com a minha família inteira. Para vocês saberem, então, o recurso desse projeto de mobilidade apenas paga para o lado brasileiro, para o pesquisador ou pesquisadora, a viagem, né, ou as viagens e o seguro de viagem, e depois é necessário, né, negociar lá com o PI do IRC outros recursos necessários para cobrir as suas despesas. No caso, eu consegui negociar uns 4.000 euros para os 50 dias que eu estar lá, para pagar moradia e transporte local. A universidade proporcionou, felizmente, também atividades extracurriculares para os meus filhos, que estavam de férias aqui no Brasil, mas puderam aproveitar muito bem essas atividades pela universidade. E, claro, como isso aí oficialmente pela instituição, continue mantendo o salário aqui no Brasil. Agora, trabalhar com IRC é bacana, é muito bom, justamente porque esse nível excelente da pesquisa, né? O excellence que eles falam, né? São considerados aí projetos bem competitivos, a elite, né, da ciência europeia e mundial. Obviamente, parte disso é uma grande interação científica, né? Como a Mariana explicou, né? Obviamente, trabalhar com pesquisadores não só da Europa, mas fora da Europa e de outros países do mundo é bom e é estimulado, e eles possuem recursos para ajudar nisso, né? No caso, o projeto em qual eu me envolvi tem validade até o ano que vem, né? 1,5 milhões de euros, e é sobre minhocas exóticas invasoras nas florestas no hemisfério norte-americano. A minha proposta ia nesse sentido, só que trabalhar principalmente com as espécies de biodiversidade e serviço de ecossistema nos solos brasileiros, mas também com um enfoque em relação à presença de espécies exóticas invasoras no mundo. Então, os objetivos dessa proposta, só para vocês terem uma ideia, né, principalmente era para trabalhar, não posso deixar de falar dos meus organismos favoritos, né, as minhocas, a invasão dessas espécies nos ecossistemas brasileiros, quais os impactos, né, especialmente em questão de interação entre as espécies exóticas e as nativas, como competição ou exclusão, e determinar as condições ambientais que levam, né, então, a essa dominância que a gente encontra, às vezes, de espécies exóticas e a exclusão de espécies nativas. Durante minha estadia lá, montei uma grande base de dados, não só dados meus, mas dados de outros colegas, parceiros do projeto, né, em relação a variáveis ambientais, variáveis do solo, as espécies de minhocas encontradas, sua abundância, biomassa, etc. E essa base de dados ainda está sendo finalizada, obviamente já vamos estar analisando e preparando publicações conjuntas com os colegas da Alemanha. Só para ter uma ideia, então, como foi essa experiência, porque eu recomendo altamente isso, né? Estive 50 dias no Instituto IDIF, né? Um centro alemão para biodiversidade integrativa, pesquisa, na Universidade de Leipzig, aqui à esquerda a central da reitoria da universidade, à direita o centro onde eu estive localizado.
tive a possibilidade de visitar vários experimentos e lugares da infraestrutura, né, que na Alemanha é nota 10, é impressionante como eles têm apoio muito grande à ciência no país. Um ecotron, né, muito interessante, onde podem ser investigadas diversas coisas em nível experimental da ecologia, da interação above below ground, da biodiversidade do solo, experimentos de campo com aí controle de chuva, vendo interação de efeitos de mudanças climáticas sobre a produtividade agrícola. Obviamente, esses países e os projetos do IRC estão altamente interligados com outros colegas. Nesse caso, foi uma visita de campo para um experimento de longa duração, onde pude conhecer vários colegas excelentes, tanto da Alemanha quanto fora da Alemanha, de outros países europeus. Quando estive lá, houve vários seminários, workshops, conferências de alto nível, muito interessantes, organizados não só pelos alunos pós-docs do IDIV, mas também pelos pesquisadores. As reuniões laboratoriais semanais de alto nível, né, com apresentações de seminários ou de pesquisadores convidados, por exemplo, ou cada 2 semanas discussão de artigos científicos de alto impacto de interesse do grupo. Nesse caso, havia 11 pós-docs e vários alunos de doutorado. E aqui estamos em Dresden, numa visita a um museu, numa exposição sobre biodiversidade no solo. Aqui conheci também, nessa visita, um pesquisador que também ia vir ficar um mês e meio no nosso instituto, né, no instituto onde estava localizado, Fernando Maestre. Então, são oportunidades de você conhecer outros pesquisadores na área, fazer novos contatos. E, claro, toda essa experiência cultural que a gente vive de estar vendo e bebendo em difusão aí de história que você encontra, né? No caso aqui à esquerda, a igreja onde começou todo o movimento que levou à derrubada do Muro de Berlim, né? Aqui em cima à direita, a gente aprende a usar muito bem o transporte local, né, público, e também usar aí ecologicamente a bicicleta. Então, tem experiências que você vai poder viver que não facilmente viveríamos aqui no Brasil. Museus maravilhosos, aqui à esquerda o Museu de História Natural de Berlim, à direita a exposição que nós fomos ver em Dresden. E, claro, aproveitei para visitar outros museus na minha área, mais específicos na história natural, em relação à zoologia, com minhocas, e ver as espécies que estavam depositadas lá, e fazer uma atualização do catálogo brasileiro. Então, algumas sugestões que eu daria para vocês que querem aproveitar esse chamada de mobilidade, realmente lembrar que você tem que combinar bem os recursos e a forma de pagamento com o PI, né, do IRC. Lembrar que o tempo é curto, no meu caso foram quase 2 meses, tem mais uma viagem que eu ia fazer esse ano, mas pelo Covid vou tentar mandar para o ano que vem, mas podem ser até 12 meses, mas em geral o tempo é curto para fazer algo de mais longo prazo. Então, pensar em experimentos de curta duração ou levar dados já prontos que você pode trabalhar e analisar junto com os colegas de lá. Lembrar que você está numa oportunidade excelente, às vezes não única, mas fantástica, de você fazer contatos com o grupo local e a instituição de acolhida. Presente um seminário, aproveite para falar sobre os seus trabalhos aqui no Brasil, que esse pessoal sempre é muito acolhedor desse tipo de iniciativa. Se você participar nas atividades locais, não só do próprio Instituto, mas toda a questão cultural, exposições, museus, música, teatro, tantas essas oportunidades, além da parte científica, que podem engrandecer a tua carreira como pessoa e como cientista. Então, essas seriam as minhas recomendações. Agradeço a atenção. E aí estão meus contatos para qualquer futura pergunta que vocês possam ter. Então, obrigado novamente. Muito obrigada, Jorge, e obrigada aos nossos 3 panelistas pelas dicas muito práticas que compartilharam. E, Mariana, não sei se sua câmera voltou a funcionar, mas se quiser e conseguir ligá-la, lembro que as perguntas dos participantes no Zoom devem ser enviadas por escrito na parte chamada Perguntas e Respostas do Zoom. Daniel, eu gostaria de te dar a palavra. Daniel é meu colega da Euraxis no Brasil e que vai fazer umas perguntas. Claro, vou começar uma para a Mariana, do Gabriel. Ele descreve que tem uma situação parecida com a sua, Mariana, um bom projeto, networking na área, mas só uma publicação em inglês mais relevante. Como proceder para isso não ofuscar, desqualificar a candidatura? Eu acho que se a Mariana pudesse responder e o Rui também complementar como avaliador,
Poderia responder para a gente, Mariana? Você está no mudo. Não sei se ela está com algum Não problema sei de se Mariana conexão. está online ou se não está. Rui, se você quiser responder. O que eu posso dizer sobre isso é que isso vai depender da publicação, não é tanto a quantidade, mas a qualidade, porque o que nós temos que avaliar no registro dos candidatos é a evidência, como eu dizia, de excelência, neste caso, olhando para as publicações que o candidato tem, na sua capacidade para fazer trabalho que está na fronteira da área de conhecimento em que ele está submetendo a candidatura. Então, só vendo a publicação, não é? Não é tanto uma avaliação quantitativa, mas mais qualitativa que é fundamental. Perfeito. Obrigado, Rui. Vou fazer uma pergunta agora, acho que para o Jorge. Jorge, é uma pergunta sobre o tipo de licença. Não sei se você ainda vai lembrar desse detalhe burocrático, um detalhe mais burocrático. Um professor de uma universidade do Brasil teria que pedir uma licença sem vencimento ou uma licença para pós-doutorado? Você saberia responder como é que foi o seu caso? Ótima pergunta. No meu caso, foi negociado com a própria instituição como se fosse uma saída como treinamento ou pesquisador visitante, né? A gente tem agora na Embrapa essa categoria que tem a ver com a oportunidade de você sair para fora. Como era um período menos de 2 meses, não entrava na questão tanto de um pós-doc clássico, né? Entrava realmente como uma visita de treino, e eu coloquei como visita de treinamento, né? Que na verdade estaria trabalhando com outras pessoas e aprendendo bastante ao mesmo tempo. Mas há várias possibilidades, né? Você pode fazer como visita de treinamento, como pós-doc, ou como pesquisador visitante. E aí depende da instituição negociar isso para que você possa continuar a receber seus vencimentos aqui, que ajudam a pagar as contas locais enquanto você está pagando contas altas na Europa. Muito obrigada, Jorge. Mariana está tentando reconectar para responder as suas perguntas. Voltou agora. Então, vamos aproveitar para fazer uma pergunta logo para Mariana. Era sobre um ouvinte, Gabriel, que está com uma situação um pouco parecida com a sua, com apenas um artigo publicado. Eu não encontro mais a pergunta do Gabriel. Eu posso... Eu ouvi Você ouviu? Perfeito. Eu ouvi. Eu estava ouvindo e vendo tudo, mas tive que reiniciar, vim para a sala, enfim. Desculpa a confusão. Uma publicação em inglês. Pois é, eu tinha uma publicação em inglês, pelo visto era boa, tinha o meu livro, tinha outras publicações, mas era aquilo que eu tentei falar, quer dizer, é uma questão de coerência naquilo que você é, né? Tem que ver que, eu não sei que área o Gabriel eu sou das ciências humanas, uma publicação em inglês, sendo single author, é uma coisa boa em jornal, em revista de impacto internacional. Então, eu acho que o IRC, ele não olha... Bom, o Rui falou, não é uma questão só quantitativa, né? Quer dizer, se eu nunca tivesse publicado nada na vida, seria estranho. Mas é uma questão de coerência. Tinha o meu livro, que fazia sentido, tinha essa publicação, tinha outras coisas. Então, é o conjunto da obra, digamos assim, que tem que convencer, né? Você tem que convencer enquanto pesquisador que você é, né? Acho que é isso. Perfeito. Uma pergunta aqui para o Rui, de uma pesquisadora que concluiu o doutorado em 2017 e não tem experiência pós-doutoral de forma oficial, só publicações ao longo desse período. Se isso seria um ponto negativo na perspectiva de um avaliador para uma candidatura. Dos 3 parâmetros que eu falei para vocês, que são usados para avaliar o perfil do candidato, isso é um handicap na componente de independência em termos de capacidade de pensamento criativo, porque não vai ter evidência de produção científica sem o orientador de doutorado. Mas tem os outros 2 parâmetros que pode usar, portanto eu não diria que é algo que
que elimina a pessoa, mas também não vou dizer que não é um handicap, é um handicap. Mas depois tem que ver o que é que tem de produção científica do doutorado, e tem que ver também o que é que tem do seu perfil, que mostra que tem um perfil excelente para levar a cabo o projeto que está a propor. Agora, naquele parâmetro em que se procura evidência para a pessoa já não estar debaixo da asa, digamos assim, do orientador de doutorado, não vai ter essa evidência. Portanto, isso não vou negar que vai ser um aspecto negativo na candidatura, mas tem outros 2 parâmetros para jogar, não é? Portanto, não tem que desanimar só por aí. Perfeito. Uma pergunta, acho que Mariana pode comentar, Rui e Mariana podem responder, em relação à publicação fora da área desejada, se isso deve ser ressaltado na candidatura ou não, porque a gente sabe que muitos projetos, a Mariana falou da interdisciplinaridade, tem esse caráter multi ou interdisciplinar, o quanto que vale a pena falar sobre coisas que não são exatamente na área da candidatura. Bom, respondendo rápido, do meu ponto de vista, eu mencionaria se essa publicação tem a ver com o projeto ou tem a ver com o seu desenvolvimento enquanto pesquisador, né? Quer dizer, se é uma publicação que você está lá junto com mais 500 autores e não tem nenhum sentido dentro daquilo que você está procurando fazer no projeto, acho que não tem relevância. Mas se a publicação ela tem um lugar, né, no desenvolvimento da sua ideia, olha, quando eu publiquei sei lá o quê com mais 500 autores, me veio a ideia de usar esse método para um contexto completamente diferente. Aí sim, né? Aí sim. Mas do meu ponto de vista, não sei o Rui o que acha. Eu diria algo parecido, Mariana. Eu acho que tem que estabelecer alguma relação com a candidatura. Até pode não ter a ver com o tema do projeto, mas pode ser usado pelo candidato para evidenciar, por exemplo, a capacidade que ele tem de ter uma abordagem criativa a um problema difícil, como é que resolveu um problema que não era óbvio noutra área, e que demonstre que o candidato tem capacidade para pensamento criativo independente, mas isso tem que ser contextualizado, não é só colocar lá. Imagina que está a concorrer a um projeto de neurociência e põe um paper na Nature em imunologia, só assim não tem grande valor. Agora, se explicar o porquê disso e como quer usar isso, aí pode fazer sentido e pode ser um ponto forte, uma carta forte no baralho, digamos assim. Perfeito. Uma outra pergunta para você, Rui. Você chegou até a responder brevemente aqui por escrito, em relação ao feedback das propostas. Você disse que os candidatos recebem o feedback das propostas. A gente sabe que o IRC é muito competitivo e nem sempre a gente vai ter um aceite na primeira tentativa. Como é que funciona esse feedback? Você aconselha os candidatos que tiveram, por acaso, uma proposta rejeitada a tentarem novamente? É assim, no feedback que o painel dá, nós nunca damos esse tipo de conselho. É um feedback muito factual e muito direcionado, muito conciso. Mas todas as propostas recebem feedback e nesse feedback são sempre claramente identificados pontos fortes e pontos fracos da proposta. Portanto, mesmo os candidatos que não passam à fase 2, ao segundo passo, onde se lê o B2, em que só temos acesso ao B1, recebem feedback. Não se podem esquecer que nós só lemos o B1 e, portanto, aquele feedback está baseado apenas na sinopse desenvolvida que apresentaram, aquelas 5 páginas. E, portanto, tem que ter isso em atenção, porque tipicamente é no B2 que o candidato tem mais espaço para detalhar a metodologia que vai usar, etc. Portanto, o pessoal que é eliminado logo no primeiro passo tem sempre um feedback, mas tem que ter em atenção que aquilo que foi lido pelo painel foi só o resumo estendido do projeto, de 5 páginas. Já ouvimos muitos depoimentos de pesquisadores, inclusive brasileiros, que conseguiram as suas bolsas, mas não só na primeira vez, como na segunda, já que o feedback recebido é muito detalhado e muito importante na hora de preparar uma nova proposta. Mariana, você quer contribuir? Se eu puder comentar rapidamente,
porque a minha proposta, eu fiquei na lista de espera, né? Isso eu não falei na apresentação, mas quando veio a resposta, eu fiquei na lista de espera e demorou 6 meses até, enfim. Mas quando eu recebi o feedback, tinha pontos muito importantes, né? Assim, tinha perguntas muito importantes que o meu projeto não estava dando conta. Tinha problemas, por isso ficou na reserva e não foi contemplado direto. Aí eu usei o feedback para escrever uma proposta de pós-doc na JCB, na biblioteca de Brown, e fui contemplada com a bolsa para ir para Brown, ficar 4 meses trabalhando nesses problemas que o projeto tinha. E no meio tempo eu saí da lista de reserva e consegui a bolsa do ISI. E aí eu pedi para o ISI para atrasar 4 meses o início do projeto, para eu poder resolver esses problemas com a bolsa do JCB, e o ISI deixou. Então, só para dizer que o feedback é extremamente útil e é extremamente sério, né? É muito sério. Então, assim, ainda que você não consiga a bolsa imediatamente, você aprende muito no projeto como cientista, e isso sempre vale a pena. Obrigada, Charlotte, Mariana. se eu puder dizer Sim. só uma coisa mais sobre isso, eu acho que era importante explicar que os painéis rodam e o mesmo painel serve de 2 em, ou seja, ano sim, ano não. Portanto, o painel tem uma certa, não são todos porque estamos desenquadrados, mas grande parte dos membros do painel estão em anos pares e outros em anos ímpares. E o que isto quer dizer é que se você receber feedback, se a sua candidatura não for financiada e receber feedback e se recandidatar no ano imediatamente a seguir, não são as mesmas pessoas que vão ler. E o pessoal deve ter isso em consideração, porque já aconteceu dizer, no ano anterior veio essa sugestão e vocês agora estão com outra sugestão diferente. Os painéis e as avaliações são independentes de ano para ano. E o pessoal, se quiser ter uma estratégia para navegar nessas candidaturas, tem que ter isso em atenção. Os painéis, se você submeter esse ano e não for financiado, se quiser que sejam as mesmas pessoas a ler a sua candidatura, elas estão servindo daqui a 2 anos, não no próximo ano. Obviamente, a subjetividade não deve ser assim tanta que faça toda essa diferença se a proposta for boa. Mas, por vezes, as pessoas prendem-se com algumas recomendações mais específicas e devem ter isso em atenção. E como a Mariana falou também, conversem, não, com o maior número de pessoas, mesmo quando você receber um feedback, para melhorar a sua candidatura das próximas edições. Mariana, você falou que você contratou vários doutores, doutorando, não, pós-doutorando, em várias áreas, até inesperadas, não, para um projeto de ciências sociais. Você diria que a idade é um fator limitante na busca por um pós-doutorado, quando você recebe candidatura? Você diz a idade da pessoa que se candidata? Do candidato ou da candidata, sim. Não, idade nunca foi uma coisa que entrou para pós-doc. Acho, mas para doutorando também não. Eu não me lembro de discutir questão de idade no meu processo, nem na minha, nem quando eu estava contratando as pessoas. Acho que o mais importante é a experiência e talvez não idade, mas tempo de trabalho científico condizente com aquilo que você faria dentro do projeto, né? Então, enfim, bom, isso tem a ver com a definição do que é pós-doc, que aqui na Holanda é muito diferente do Brasil. Pós-doc é o que você faz antes de conseguir, assim, os 2, 3 primeiros anos depois do doutorado, o que você faz é pós-doc e depois você é contratado ou tem projeto, mas não é pós-doc tipo no período fora do país, né? Então tem que ver a definição também. Perfeito. Uma última pergunta aqui para o George, em relação a visitas quando elas são picadas. Como é que funciona a cobertura de custos? Se existe uma cobertura específica para cada viagem, se você recebe um montante para todo o período de mobilidade, você gerencia da melhor maneira? Como é que funciona essa parte? Isso, excelente pergunta. De fato, sim, você tem que planejar na tua proposta o fato de que você vai viajar em vários momentos, não vai ser uma viagem de mais longo prazo, senão várias viagens mais curtas, e você tem que incluir no orçamento
o custo das passagens e, obviamente, dos seguros em relação ao tempo que você vai estar fora. E, claro, para o lado europeu, você tem que negociar o apoio para cada uma dessas viagens com o teu host, né, a pessoa que vai te acolher na universidade ou no Instituto de Pesquisa Europeu, para que ele ou ela possa te ajudar também com os teus custos locais. No meu caso, isso foi exatamente o que aconteceu. Eu negociei para essa viagem mais longa, a minha próxima viagem de 2 a 3 semanas, que ia correr esse ano, mas vai ser o ano que vem, e também ele já me alertou que se havia necessidade de pagar hotel ou hospedagem por esse período, ele também cobriria esses gastos. E a alimentação, uma boa parte também foi coberta por aquele valor X que ele me concedeu naquela primeira viagem. Então, sim, é possível. Muito obrigada, Jorge. Queria agradecer imensamente aos nossos 3 panelistas. Realmente, as suas apresentações foram muito concretas e úteis para os possíveis candidatos, que também mandaram muitas mensagens para agradecer. Agradeço a todos os participantes pelo interesse também. Eu gostaria de compartilhar a minha tela com vocês daqui a alguns segundos. Vocês vão receber a gravação e também as apresentações dos 3 panelistas por e-mail nos próximos dias. E gostaria de convidar vocês para acompanhar as mídias sociais da Euraxis, é isso que eu não consigo compartilhar agora, para vocês ficarem a par das nossas próximas atividades, inclusive o nosso webinar de Natal, um presente que estamos organizando para vocês, uma sessão de mindfulness para pesquisadores. Muito obrigada a todos e boa sorte nos seus projetos. Obrigado, Charlotte. Obrigado e bom dia, boa tarde a todos. Obrigada a todos.